Olá, meus amigos, estamos de volta, Fábio Roque, estamos dando continuidade a esse projeto de Código Penal comentado. Estamos comentando todos os artigos do Código Penal, seguindo a ordem que os artigos aparecem. Hoje nós vamos comentar o artigo de número 16. Sim, já comentamos os 15 primeiros artigos do Código, e se você chegou agora aqui no canal, então quiser dar uma olhada, estão todos disponíveis aqui, inclusive nós temos uma playlist do Código Penal comentado com todos os vídeos em ordem. Hoje o artigo 16 trata do arrependimento posterior, mais uma vez contextualizando como a gente sempre faz. Nós estamos aqui, então, comentando os artigos no momento que tem relação, né, dos institutos que possuem relação com o iter criminis. Lembra que são 5 institutos. Já falamos do primeiro, que é a tentativa, está no artigo 14. Já falamos do segundo e do terceiro, que são desistência voluntária e arrependimento eficaz, respectivamente, ambos no artigo 15. Hoje a gente vai falar do arrependimento posterior, artigo 16. Tá, e aí eu já começo, antes mesmo de a gente analisar aqui o artigo, eu já começo lhe dizendo o seguinte, sobretudo para aqueles que têm interesse nas provas de concurso público, é muito comum que os examinadores tentem te confundir na prova, confundindo os institutos, normalmente os institutos do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. É muito comum que se coloque a definição de um dos institutos trocando as expressões, ou a consequência desses institutos trocando as expressões. E aí vai uma dica para você. Como você jamais vai confundir na hora da prova, basta você lembrar que arrependimento posterior significa arrependimento posterior à consumação do crime. E veja que dos 5 institutos relacionados ao iter criminis, esse é o único no qual ocorre a consumação. A gente já viu a tentativa e a gente já sabe que lá o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A gente já viu a desistência voluntária e o arrependimento eficaz e a gente já viu também que nesses institutos não ocorre a consumação. E o 5º instituto que a gente vai falar no próximo vídeo, que é o crime impossível, você já sabe que o nome é crime impossível justamente porque é impossível consumar. Então, desses 5 institutos, o único em que ocorre a consumação é o arrependimento posterior. E aí você vai lembrar disso. O arrependimento posterior é um instituto em que o sujeito se arrepende após a consumação do crime, tá? Outro ponto importante é a gente lembrar que o arrependimento posterior somente se aplica a crimes sem violência ou grave ameaça. Então, os exemplos que eu utilizei aqui para o arrependimento eficaz, que eram exemplos envolvendo o crime de homicídio, jamais seria possível no arrependimento posterior. Bom, então vamos lá. Quando é que ocorre o arrependimento posterior? A gente já sabe que ocorre consumação e que são crimes sem violência ou grave ameaça. Mas o que é que acontece? O sujeito consuma o crime, ele se arrepende, ele faz o quê? Veja comigo aí na tela o artigo 16 do Código Penal, ele diz assim: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então vamos por partes. Olha só. Começo do artigo 16, então, ele diz, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Isso a gente já havia antecipado, né? Quando a gente fala em crime sem violência ou grave ameaça, é óbvio que é sem violência ou grave ameaça à pessoa. A ameaça só pode ser, obviamente, contra a pessoa. E violência, quando a gente fala em crime sem violência, é crime sem violência à pessoa. Nada impede que ocorra um crime com violência à coisa. Então, cabe arrependimento posterior, por exemplo, no furto com destruição de obstáculo a subtração da coisa. Não tem problema nenhum, porque aí a violência é contra a coisa, não é contra a pessoa. Também um crime de dano, em que você vai... O crime de dano, artigo 63 do Código Penal, é destruir, deteriorar ou inutilizar a coisa alheia. Quer dizer, uma violência contra a coisa. Cabe arrependimento posterior? Cabe, não tem problema. O que não cabe arrependimento posterior é crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Se é violência contra a coisa, não tem problema. E grave ameaça, obviamente, só pode ser contra a pessoa mesmo, tá? Aí, volta comigo para o artigo 16. Então, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa. Então, o que é que acontece depois da consumação? O sujeito consuma um crime sem violência ou grave ameaça, como um furto, um estelionato, um dano, um peculato. A gente vai ver que não se aplica ao peculato culposo, mas um peculato doloso, por exemplo. Então, o sujeito comete um crime sem violência ou grave ameaça, e depois dele ter consumado esse crime, então ele vai fazer o quê? Reparar o dano ou restituir a coisa. Então, eu furtei ali um objeto de valor, eu restituo a coisa.
Ah, mas eu já tinha vendido. Tudo bem, então eu pago o valor equivalente àquela coisa. Que aí eu não fiz a restituição, mas eu fiz a reparação do dano. Então, depois de consumar o crime sem violência ou grave ameaça, ele, criminoso, vai reparar o dano ou restituir a coisa. Tá? Aí volta comigo para a tela. Aí o artigo 16 diz assim: até o recebimento da denúncia ou da queixa. Eu quero te lembrar, lá do processo penal, que denúncia é a peça inicial da ação penal pública. E queixa, ou queixa-crime, é a peça inicial da ação penal privada. Aquilo que a gente vai fazer em delegacia ao registrar a ocorrência não é prestar queixa, tecnicamente falando. Ali é prestar notícia crimes. Porque queixa é o nome da petição inicial da ação penal privada. Então aqui, quando o código diz que essa reparação do dano ou restituição da coisa deve ocorrer até o recebimento da denúncia ou da queixa, leia-se até o começo do processo criminal, até o momento em que o juiz, quem faz o recebimento é o juiz, até o momento em que o juiz faz um juízo de admissibilidade inicial do processo criminal, recebendo a petição inicial da ação penal pública, que é a denúncia, ou da ação penal privada, que é a queixa. Então é até esse momento. Ah, mas o MP já ofereceu a denúncia, o Ministério Público já ofereceu a denúncia, e o juiz ainda não recebeu. Dá para fazer a reparação do dano ou restituição da coisa? Dá. Vai ser arrependimento posterior? Sim. Tá? Então é feito até o recebimento da denúncia, o recebimento da denúncia ou da queixa, tá? Beleza. E se for feito depois? Aí não é arrependimento posterior. Mas aí o criminoso se beneficia de algum modo? Se beneficia. Será uma circunstância atenuante que está lá no artigo 65 do Código Penal. Tá? Beleza. Volta comigo aqui para a tela. Então vamos lá. Então, até o recebimento da denúncia ou queixa, aí o código prossegue dizendo assim: por ato voluntário do agente. Olha só, mesma coisa que a gente já falou, quando a gente falou aqui da desistência voluntária, vamos lembrar, deve ser ato voluntário, mas não necessariamente espontâneo, tá? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu vou fazer questão de remetê-los lá para o primeiro vídeo sobre o artigo 15, que foi postado anteontem, né? Anteontem a gente postou o primeiro vídeo sobre o artigo 15 e a gente procurou diferenciar voluntariedade de espontaneidade. Veja que aqui, assim como acontece na desistência voluntária, aqui no arrependimento posterior e também no arrependimento eficaz, sobre o qual a gente falou no último vídeo, é necessário que o ato seja voluntário, mas não necessariamente espontâneo. Então pode ser aqui que o defensor do criminoso faça a sugestão para ele, né? Ainda não houve o recebimento da denúncia, o advogado é contratado ali na fase de investigação e diz: olha, repare o dano, restitua a coisa. E ele aceita aquilo, tudo bem. Então foi ato voluntário do agente, não foi espontâneo, mas foi voluntário. Agora, obviamente, ele, criminoso, não seria beneficiado, por óbvio, se porventura ele é preso em flagrante e a polícia encontra o bem e restitui para a vítima. Aí, obviamente, não houve arrependimento nenhum. Aí, obviamente, não houve ato voluntário do agente. Pergunta que o artigo 16 não responde. E se esse agente voluntariamente consumou o crime sem violência ou grave ameaça, voluntariamente ele restitui a coisa e a vítima não quer receber? A vítima diz: não quero receber não, quero que você seja condenado, e condenado com a pena integral, não quero que você seja beneficiado. A vítima se recusa a receber. Ele, criminoso, é beneficiado? É. A recusa da vítima não vai impedir que ele se beneficie do arrependimento posterior. O que é parâmetro aqui é o ato voluntário dele, independentemente do querer ou não da vítima. Tá? Bom, volta comigo. Outra dúvida. E se, porventura, olha só, dois criminosos, os dois cometeram furto, mas só um deles restituiu a coisa, só um deles reparou o dano. O benefício é para os dois ou é só para um? Veja, o que eu estou lhe perguntando é, essa causa de diminuição de pena, ela tem natureza objetiva ou subjetiva? Se ela for objetiva, significa foi reparado o dano, os dois se beneficiam. Se ela for subjetiva, é só para quem efetivamente reparou. Você dizer que é objetiva ou subjetiva, em qualquer dos dois casos você vai ter um problema. Porque, primeiro problema, se você disser que beneficia os dois, você está beneficiando alguém que não fez nada, que não reparou o dano nem restituiu a coisa. Tá? Por outro lado, se você disser que só beneficia aquele que reparou, então imagine que um deles correu para reparar o dano e o outro fica impossibilitado de se beneficiar disso, porque ele não pode reparar o dano de novo. Se ele reparar o dano de novo, a vítima recebe duas vezes, seria enriquecimento ilícito lá da vítima.
Então, qualquer das duas situações, quer você diga que esse benefício é de caráter objetivo ou subjetivo, em qualquer das duas situações você tem um problema. Mas a maioria da doutrina e da jurisprudência tem dito que o benefício é de natureza objetiva. E, portanto, inclusive temos precedentes no STJ, precedente de 2016, por exemplo. Então, a maioria da doutrina e também da jurisprudência tem dito que, se apenas um deles reparar o dano ou restituir a coisa, haverá sim, meus amigos, a possibilidade de os dois se beneficiarem ali dessa causa de diminuição de pena, tá bom? Esse precedente que eu estou citando do STJ, a gente citou lá no nosso livro Direito Penal Didático, não lembro de cabeça qual é o número do julgado, né? Se porventura você tiver aí consigo o Direito Penal Didático, então, por favor, coloque aqui nos comentários pra gente o número do julgado, tá? Na nota de rodapé em que a gente comentou sobre arrependimento posterior, e aí o número vai ajudar aqui os colegas, porque de cabeça eu realmente não lembro. Bom, outra questão interessante é o seguinte, a gente já está vendo aqui qual é a consequência do arrependimento posterior. A pena será diminuída de 1 a 2 terços, veja que, portanto, é a mesma consequência benéfica lá do Instituto da Tentativa. A tentativa também é assim, em regra na tentativa, ou seja, salvo disposição legal em contrário, você aplica a pena do crime consumado e diminui de 1 a 2 terços. Então, qual é a natureza jurídica do arrependimento posterior? Natureza jurídica de causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal. Então, natureza jurídica, eu repito, de causa de diminuição de pena prevista na parte geral do nosso Código Penal. Agora, esse benefício ele não se aplica a todos os crimes sem violência ou grave ameaça, porque existem alguns crimes para os quais a lei previu algo mais benéfico na hipótese de reparação do dano ou restituição da coisa. É o que acontece, por exemplo, no crime tributário. No crime tributário, quando o sonegador cometeu a sonegação fiscal, quando ele paga o valor do tributo, ou seja, ele reparou o dano causado ali à ordem tributária, então quando ele paga o tributo, extingue-se a punibilidade dele. Então veja que aí reparar o dano é muito mais benéfico, tá? Outro exemplo é o peculato culposo, que está no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Diz o Código Penal que para o peculato culposo, veja, para o doloso se aplica o arrependimento posterior, mas para o culposo, a reparação do dano ou restituição da coisa pode ser até a sentença irrecorrível, veja que é muito maior, né? Ou seja, até o trânsito em julgado da condenação, e haverá extinção da punibilidade. Ou seja, é muito melhor para o criminoso. Então, no peculato culposo, eu repito, reparação do dano ou restituição da coisa até a sentença irrecorrível e extinguirá a punibilidade. E mesmo que seja feito após a sentença irrecorrível, ou seja, durante a fase de execução da pena, ainda assim essa pena seria diminuída pela metade. Isso, obviamente, lá para o peculato culposo. E só para a gente fechar, a gente sabe que lá na tentativa, a pena é diminuída de 1 a 2 terços, e a gente comentou, quando a gente gravou o vídeo aqui sobre a tentativa, né, ou seja, o vídeo lá do artigo 14, a gente comentou que o critério para saber quanto o juiz diminui, se 1 terço, 2 terços, mais próximo de 1 terço, mais próximo de 2 terços, lá na tentativa é o quão próximo o criminoso ficou de consumar. Quanto mais próximo da consumação, menos o juiz diminui a pena. E aqui, qual o critério para saber se o juiz vai diminuir 1 terço, 2 terços, mais próximo de 1 terço, mais próximo de 2 terços? Olha, primeiro que para a doutrina majoritária, só cabe arrependimento posterior se a reparação do dano ou restituição da coisa for integral, tá? A doutrina majoritária diz isso. E se a reparação é integral, aí cabe o benefício e a doutrina diz, quanto mais próximo da consumação, quanto mais rápida a reparação do dano ou restituição da coisa, maior a diminuição da pena. Por quê? Quanto mais rápido o criminoso reparar o dano ou restituir a coisa, menor ali o malefício para a vítima. Então, a reparação para a doutrina majoritária, a reparação ou restituição deve ser integral e quanto mais rápida for feita, maior a diminuição da pena. Mas cuidado com isso. O Supremo Tribunal Federal já admitiu, mais uma vez eu vou pedir ajuda de quem tem o livro de Direito Penal Didático, ou tem acesso a ele, pegou emprestado, pegou na biblioteca da faculdade. Quem tiver acesso ao Direito Penal Didático, mais uma vez vou pedir ajuda. Comenta aqui qual é esse julgado do Supremo Tribunal Federal. Tem lá no Direito Penal Didático também não lembro de cabeça. Mas o Supremo Tribunal Federal já admitiu arrependimento posterior com a reparação parcial do dano.
Ou seja, não tenho dinheiro para reparar integralmente, mas eu reparo parcialmente. E aí o Supremo diz, nesse caso cabe arrependimento posterior, só que aí o juiz vai diminuir menos, né, nesses parâmetros de 1 a 2/3. Ou seja, para o Supremo, além do critério da celeridade da reparação ou da restituição, tem o critério da quantidade da reparação ou da restituição, porque o Supremo admite a reparação ou restituição parcial e, portanto, quanto maior for a reparação ou restituição, maior será a diminuição da pena. Tá bom? Com isso a gente fecha esse instituto. A gente volta no próximo vídeo trazendo o artigo 17, o Instituto do Crime Impossível. Mais uma vez foi um prazer, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.